Um corredor de hospital tranquilo. Uma mulher grávida espera com um ultrassom nas mãos. De repente, um ataque de ciúmes destrói tudo quando a amante lhe desfere um chute no abdômen, enquanto o marido assiste sem ajudar. Eles acreditam que ninguém saberá. Acreditam que podem fugir sem consequências. Mas a diretora do hospital que chega no momento da emergência não é uma pessoa qualquer. É a mãe da vítima, e ela está prestes a revelar cada segundo da verdade. O que se segue é uma perseguição, uma luta por justiça e um final no tribunal que você jamais imaginará. A luz do fim da tarde entrava pelas altas janelas do Hospital Santa Luzia e banhava o corredor silencioso da área de maternidade com um brilho dourado e suave. Juliana Benetti saiu da sala de exames com a calma de quem acabara de receber boas notícias, segurando junto ao peito um envelope com o ultrassom. Sua médica sorriu e sussurrou que o bebê estava saudável, ativo e com um desenvolvimento perfeito para as 29 semanas. Aquele simples momento encheu Juliana de uma esperança calorosa que brilhava em seus olhos enquanto caminhava para a sala de espera. Ela parou ao lado de uma fileira de cadeiras, respirou devagar e pegou o telefone. Sua voz soou leve, firme e doce ao falar. Ela disse a Eduardo que havia terminado a consulta e que já estava pronta para ele a buscar. Ela deu uma risadinha, o tipo de riso que uma esposa dá quando tudo parece normal e seguro. Ele respondeu na hora, dizendo que estava por perto e que precisava de apenas alguns minutos. O tom dele era casual e relaxado, como se nada no mundo pairasse uma sombra. Juliana sorriu com ternura ao ver a tela, sentindo-se reconfortada pelo simples fato de que seu marido logo estaria ali. Guardou o telefone no bolso do casaco e olhou para o envelope do ultrassom. A imagem mostrava o perfil de sua filha, com seu nariz pequeno e a curva delicada do queixo. Juliana roçou um canto do envelope com a ponta do dedo, lembrando-se dos pequenos movimentos que sentiu na noite anterior e imaginando o futuro quarto do bebê, imaginando Eduardo segurando a filha pela primeira vez. Seu coração se encheu de uma alegria clara que tornava o corredor ainda mais luminoso. Ela ajeitou o cachecol, alisou o cabelo e se dirigiu para o espaço amplo no final do corredor, onde as famílias costumavam esperar. Várias enfermeiras passaram empurrando carrinhos de suprimentos, cumprimentando-se com amabilidade, sem se dar conta da tempestade que estava prestes a estourar. Juliana também não sabia. Permaneceu ao lado de uma pequena planta de interior, com uma mão sobre a barriga arredondada, cantarolando uma melodia suave. Então ela ouviu passos, firmes, ressoando, os mesmos passos que normalmente anunciavam a chegada de Eduardo com seu andar familiar. O coração de Juliana acelerou e ela levantou o olhar com um sorriso amoroso que começava a se formar. Mas esse sorriso congelou antes de se completar. Eduardo apareceu no fundo do corredor, mas não estava sozinho. Ao seu lado, com a mão engatada em seu braço, vinha Mariana Cole. Mariana estava impecável, com um terno justo cor de carvão. Seus lábios mostravam um sorriso carregado de triunfo, um sorriso que dizia mais que qualquer palavra. Eduardo se tensionou ao ver Juliana. Seu corpo enrijeceu por um segundo, embora não tenha afastado o braço. Mariana inclinou-se ligeiramente para ele com uma postura segura, como se já tivesse reivindicado cada parte dele. A mente de Juliana se nublou, sua respiração parou. O envelope do ultrassom escorregou um pouco em sua mão enquanto um tremor percorria seus dedos. Ela deu um passo à frente e sussurrou o nome dele com uma voz cheia de confusão. Eduardo abriu a boca como se tentasse explicar algo, mas Mariana apertou seu braço. Esse simples gesto o silenciou. Ele baixou o olhar e esse instante cortou o coração de Juliana. Mariana soltou o braço de Eduardo e caminhou em direção a Juliana com passos lentos e seguros. Seus olhos se afiaram ao ver o envelope que Juliana segurava com tanta proteção. Algo escuro passou por sua expressão. Um pensamento, uma suspeita, um medo. Mariana acreditou que Juliana carregava provas. Pensou que o envelope continha documentos capazes de expor o caso, destruir a carreira de Eduardo ou arruinar os movimentos financeiros
que ela e Eduardo estavam planejando secretamente. Essa ideia acendeu um pânico feroz dentro dela. Juliana recuou instintivamente. Tentou falar, perguntar a Eduardo o que estava acontecendo, buscar sentido para a tensão que a cercava. Mas Mariana avançou mais. Sua voz se tornou um sussurro cheio de veneno. Acusou Juliana de querer destruí-los. Disse que ela sempre buscava controlar tudo. Acusou-a de prender Eduardo com a gravidez. Suas palavras eram afiadas e cruéis, impulsionadas por ciúmes e medo. Juliana negou com a cabeça, enquanto sua voz tremia. Tentou explicar que o envelope continha apenas um ultrassom. Mas Mariana não quis ouvir. Suas emoções transbordaram, seu ciúme acendeu, e a pressão interna se converteu em uma mola prestes a quebrar. Acreditou que estava prestes a perder tudo. Acreditou que Juliana tinha o poder de destruir seu futuro. Esse medo a levou ao limite. Sem aviso, Mariana atacou. Sua perna se levantou rápido, brutal, atingindo o abdômen de Juliana com uma força que retumbou no corredor. O som quebrou a quietude. Juliana soltou um gemido e seu corpo se dobrou pelo impacto, enquanto uma dor dilacerante a atravessava. Caiu no chão frio e o envelope deslizou para longe sobre os ladrilhos. Uma umidade quente apareceu sob seu corpo quando o sangue começou a sair. Eduardo permaneceu imóvel. Viu a esposa cair. Viu como ela tentava segurar a barriga. Viu o terror em seus olhos e, durante um instante terrível, não fez nada. Mariana pegou sua mão e o obrigou a ficar quieto. Ele permitiu que ela o afastasse, mesmo enquanto o sangue de Juliana se espalhava pelo chão. Seu silêncio se tornou uma confissão de covardia. Juliana soltou um grito quebrado. As enfermeiras giraram imediatamente em direção ao som e correram para ela com urgência. Suas vozes se elevaram enquanto se ajoelhavam ao seu redor, pedindo apoio e ativando um código de emergência. Uma enfermeira pressionou uma máscara no rosto de Juliana e outra buscou o movimento fetal. O corredor se encheu de gritos de instruções e passos apressados. A visão de Juliana ficou embaçada. Viu as luzes tremerem. Ouviu seu coração batendo forte. Sentiu o medo dentro de sua barriga. Entre a confusão, conseguiu ver Eduardo em pé, ainda longe, com a mão entrelaçada na de Mariana. A traição a atravessou mais que a dor. O mundo girou quando as enfermeiras a colocaram em uma maca e correram para as portas de emergência. A última coisa que sentiu, antes que a escuridão a envolvesse, foi o sabor metálico do medo. A última coisa que viu foi o envelope do ultrassom tremendo no chão. As portas de emergência se abriram de repente, enquanto as enfermeiras empurravam a maca de Juliana para a sala de trauma, intensamente iluminada. A luz branca e dura caiu sobre seu rosto pálido e sua respiração vinha em puxões fracos e desiguais. O avental que lhe puseram rapidamente estava manchado de sangue, se espalhando mais rápido do que a equipe médica gostaria de ver. Uma máscara de oxigênio pressionava sua boca e nariz enquanto lhe pediam para respirar devagar, mas cada inalação enviava uma dor aguda através de seu abdômen. Suas mãos tremiam sem controle enquanto tentava cobrir sua barriga, como se esse gesto pudesse proteger sua filha da violência que acabara de sofrer. As vozes se sobrepunham a ela. Uma enfermeira disse em voz alta os sinais vitais de Juliana. Outra ajustou a máscara. Uma terceira buscou o sinal no monitor que mostrava a frequência cardíaca do bebê. O bip que esperavam ouvir não era estável. Oscilava de forma irregular, um padrão que tensionou o rosto de todas as pessoas na sala. Juliana ouviu o som e sentiu o terror percorrer seu peito. Tentou levantar a cabeça, mas o peso da dor a empurrou contra o colchão. Por favor, salvem meu bebê. As palavras mal foram ouvidas sob a máscara,
Mas a enfermeira mais próxima entendeu. Apertou seu ombro com suavidade. Disse-lhe para ficar calma, que estavam fazendo todo o possível, que o bebê continuava lutando. Juliana tentou se agarrar a essas palavras, mas outra cãibra a atravessou o abdômen. Seus dedos se fecharam com força sobre o cobertor enquanto sua visão se nublava. Repetiu a súplica em um sussurro trêmulo, esperando que Deus, ou o destino, ou qualquer força misericordiosa a ouvisse. Fora da sala de trauma, Eduardo caminhava de um lado para o outro com passos frenéticos. Seu rosto havia perdido toda a cor, e suas mãos tremiam enquanto tentava compreender o ocorrido. Mariana estava ao seu lado com os braços cruzados com força. Seus olhos olhavam para as portas, depois para Eduardo, depois para as enfermeiras que corriam pelo corredor. O medo estava em sua postura, embora tentasse disfarçar. Quando uma enfermeira se aproximou para perguntar o que havia causado a lesão, Mariana falou antes que Eduardo pudesse responder. Disse que Juliana havia escorregado. Disse que estava tonta. Disse que a queda não era culpa de ninguém. Sua voz era tensa, mas firme. Eduardo olhou para Mariana com desejo de falar, de dizer a verdade, de liberar a culpa que o consumia. Mas Mariana pegou sua mão. Seu aperto foi forte o suficiente para forçá-lo ao silêncio. Seus olhos lhe ordenaram calar, proteger o que ainda podiam controlar. Eduardo engoliu em seco e manteve as palavras trancadas. Seu silêncio se tornou outra traição, mais pesada que a anterior. Dentro da sala de trauma, a frequência cardíaca de Juliana acelerou, enquanto a do bebê flutuava sem ritmo. Os monitores emitiam bips desordenados, que obrigavam as enfermeiras a se moverem com maior rapidez. Uma enfermeira reposicionou o monitor fetal. Outra ajustou a via intravenosa para aumentar o fluxo. Um médico entrou, revisando o ultrassom tirado horas antes, comparando-o com o estado atual do feto. O contraste entre a imagem tranquila e saudável e a situação crítica endureceu sua expressão. Juliana agarrou a manga do médico com fraqueza. Tentou dizer que Mariana a havia agredido. Tentou dizer que havia sido atacada. Mas sua voz desapareceu na metade da frase, sufocada pela dor e pelas lágrimas. O médico inclinou-se para ouvi-la melhor, mas seu sussurro se desvaneceu quando uma nova onda de agonia a atravessou. Ele trocou um olhar com as enfermeiras. Tentariam obter uma declaração mais tarde. Primeiro, precisavam salvar ela e o bebê. Outra contração tensionou a barriga de Juliana. Ela gritou. Sua mão buscou cegamente algum apoio. Uma enfermeira pegou sua mão e falou com suavidade. Pediu-lhe para respirar. Pediu-lhe para não dormir. Pediu-lhe para confiar nelas. Mas as pálpebras de Juliana tremiam, lutando para se manterem abertas. As bordas de sua visão escureciam. Seu corpo esfriava. Sua mente oscilava entre o medo e a inconsciência. No corredor, surgiu outra tensão. Uma jovem enfermeira que havia presenciado parte do incidente inclinou-se para uma colega. Sussurrou que algo na história do casal não soava bem. Disse que viu Juliana cair após um movimento brusco da outra mulher. Sua colega franziu a testa. Não podiam acusar sem provas. Mas a suspeita flutuou entre elas. Concordaram em vigiar a situação e avisar um supervisor quando fosse possível. A emergência médica continuava sendo a prioridade. Lá dentro, o monitor fetal voltou a mudar. O bip baixou durante um segundo perigoso antes de se recuperar. O médico murmurou uma maldição. Ordenou mais pessoal. A respiração de Juliana se tornou irregular. Suas mãos apertaram as grades da cama, como se temesse que seu corpo escapasse sem ela. Implorou pelo bebê em sussurros quebrados. As enfermeiras agiram rápido. Ajustaram a medicação, moveram equipamentos,
elevaram a cabeceira da cama para facilitar a respiração. Por um instante, houve um silêncio tenso, quebrado apenas pelo caos rítmico dos monitores. Juliana olhou para as luzes do teto enquanto se desfocavam em linhas brancas. Sentiu outra contração e fechou os olhos com força. Imaginou a silhueta de sua filha no ultrassom, as mãozinhas pequenas. Essa imagem se tornou sua âncora. Ela se agarrou a ela. De repente, o monitor emitiu um alarme mais agudo. A frequência cardíaca do bebê caiu bruscamente. Uma enfermeira sufocou um grito e outra pediu ajuda imediata. O médico avançou com urgência e ordenou que avisassem a diretora. Sua voz cortou o ruído da sala. Precisava de autorização para medidas críticas e precisava dela rápido. A enfermeira saiu correndo em direção à porta. Juliana mal ouviu o alvoroço. Era como afundar debaixo d'água. Seus olhos se fecharam um pouco enquanto sua mão escorregava do cobertor. Tentou se manter acordada, mas a escuridão a envolvia. O monitor continuou com seu padrão alarmante, enquanto a equipe médica se preparava para os próximos passos. Lá fora, Mariana apertou mais a mão de Eduardo. Eduardo olhava para as portas com uma expressão devastada. Deu um passo à frente, mas Mariana o deteve. Sua culpa o esmagava. Não havia impedido o desastre. Permanecia imóvel diante das consequências de sua covardia. Dentro da sala de trauma, o médico olhou o monitor descer novamente. Levantou a voz com firmeza. Ordenou autorização imediata. A enfermeira voltou correndo e chamou a diretora com urgência absoluta. A sala se preparou para o que viria. O corredor fora da sala de trauma parecia suspenso em uma quietude tensa e sufocante, enquanto Eduardo Colares e Mariana Cole permaneciam presos nas consequências do que acabara de ocorrer. Eduardo se apoiou contra a parede com o olhar vazio, fixado nas portas fechadas de emergência. Sua respiração era superficial e instável. Suas palmas estavam úmidas de suor e ele as esfregava contra as calças como se quisesse apagar a culpa que ardia em sua pele. Mariana estava a apenas alguns centímetros, com os braços cruzados com força sobre o peito, como uma espécie de armadura. Seus dedos se afundavam em seus próprios cotovelos, denunciando o tremor frenético que crescia sob sua fachada rígida. Observava o corredor sem descanso, procurando câmeras, procurando testemunhas, procurando qualquer sinal de que a verdade pudesse escapar de seu controle. Aproximou-se mais de Eduardo e baixou a voz até convertê-la em um sussurro áspero. Repetiu a mesma frase que havia dito minutos antes. Juliana escorregou. Repetiu outra vez, mais devagar, como se a repetição pudesse transformar uma mentira em realidade. Juliana estava tonta. Juliana caiu. Modelou cada palavra com a precisão de quem fabrica um escudo. Eduardo engoliu em seco e baixou o olhar. Abriu a boca como se fosse corrigir a história. Mas Mariana pegou sua mão de repente. Seu aperto se tensionou com uma força que carregava uma ordem. Eduardo sentiu o aviso em seus dedos e fechou a boca. Seu silêncio desmoronou ao seu redor como uma estrutura frágil. Uma enfermeira saiu pelas portas de emergência com passos firmes e se aproximou deles. Sua expressão era neutra, embora tingida de uma leve curiosidade. Perguntou o que havia causado a lesão de Juliana. Mariana respondeu de imediato. Disse que Juliana perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Seu tom era estável e quase natural, como se a mentira tivesse sido ensaiada muito antes. Eduardo continuou calado, olhando para um ponto no chão sem levantar a cabeça. A enfermeira observou os dois, seus olhos saltando de um rosto para o outro. Depois assentiu e retornou à sala, embora sua dúvida tenha ficado marcada em sua pausa. Duas enfermeiras mais caminharam pelo corredor,
murmurando entre elas enquanto passavam por trás de Eduardo e Mariana. Suas vozes eram baixas, mas certos fragmentos puderam ser ouvidos. Uma disse que a lesão era muito grave para uma simples queda. A outra mencionou ter visto um movimento brusco pouco antes de Juliana colapsar, embora não tivesse certeza do ângulo. Suas vozes se desvaneceram enquanto continuavam avançando, mas a suspeita que deixaram flutuava espessa no ar. A coluna de Mariana se tensionou. Levantou o queixo com uma confiança forçada que não combinava com o medo que tremia dentro dela. Voltou-se para Eduardo, sua máscara de controle começando a rachar. Perguntou se as enfermeiras acreditavam neles. Perguntou se Juliana acordaria e a acusaria. Perguntou o que aconteceria se a verdade viesse à tona. Cada pergunta surgia mais rápido que a anterior. Impulsionada por um pânico crescente que já não podia esconder, Eduardo permaneceu imóvel, ainda olhando para as portas da sala de trauma, como se pudesse ver através delas. Imaginou Juliana na maca. Imaginou o frágil batimento do bebê, lutando para se manter. Imaginou as consequências de seu silêncio. Sua culpa se apertava contra seu peito como um peso constante. Mariana ajeitou uma mecha de cabelo com uma mão trêmula. Insistiu que só precisavam manter a calma. Insistiu que enquanto suas versões coincidissem, tudo ficaria bem. Insistiu que ninguém poderia provar nada sem um vídeo. Sua voz tentava soar segura, mas o tremor no final de cada frase atraía. Eduardo continuou sem responder. Sua consciência o devorava como uma força implacável. Sussurrou o nome de Juliana por baixo, quase inaudível, como se tentasse se agarrar à parte de si mesmo que temia ter destruído. Do interior da sala de trauma vieram os bips acelerados dos monitores. Eduardo se tensionou. Os olhos de Mariana se arregalaram com medo. Mais alarmes ressoaram no corredor. Mariana deu um passo para trás com expressão de pânico. Agarrou o braço de Eduardo e exigiu saber o que fariam se Juliana sobrevivesse. Eduardo afastou o braço e pressionou as mãos contra a testa. Um gemido escapou dele, cheio de remorso e terror. Sentia o mundo desabar ao redor, mas ainda não encontrava a coragem para quebrar a mentira. Uma enfermeira saiu correndo da sala com mais equipamento nas mãos. Não se aproximou deles, mas seu olhar os atravessou com uma suspeita evidente. Conhecia os padrões da violência. Conhecia os sinais que as histórias falsas não podiam esconder. Não disse nada, não perguntou nada, mas sua expressão disse tudo. Retornou à sala sem se deter. Mariana voltou a se aproximar, baixando a voz até a beira do desespero. Advertiu Eduardo que tudo dependia de sua capacidade de se manter firme. Lembrou-lhe que perderia tudo se desmoronasse. Sussurrou que estavam juntos nisso. Eduardo recuou um passo, incapaz de aceitar suas palavras. Seu rosto estava completamente pálido, e ele apoiou uma mão trêmula na parede para não perder o equilíbrio. Então o ambiente mudou. Uns passos ressoaram do outro extremo do corredor. Não eram passos apressados como os das enfermeiras, nem desordenados como os de uma emergência frenética. Eram passos firmes e controlados, carregados de autoridade e propósito. As conversas pararam. As enfermeiras se endireitaram. Os maqueiros se afastaram. A energia no corredor mudou, enquanto todos se viravam para a figura que se aproximava. Uma voz clara e firme ressoou. "Onde está a paciente?" Eduardo levantou a cabeça. Mariana prendeu a respiração. A tempestade havia chegado. A doutora Helena Soares estava parada bem em frente à sala de trauma, e sua presença capturou imediatamente a atenção de todos no corredor. Ninguém havia notado o quão rápido ela cruzou o andar depois de ouvir o pedido de emergência. Mas agora que estava ali, a atmosfera mudou com uma força inegável. Permaneceu imóvel por um momento,
absorvendo a intensidade dos alarmes e das vozes apressadas que saíam de trás do vidro. Enfermeiras e assistentes se afastaram instintivamente, abrindo um caminho para ela, como se obedecessem a uma regra que não precisava ser dita. Seu rosto mostrava uma mistura de controle e preocupação, a expressão de alguém que entendia o peso de cada segundo que passava dentro da sala. Aproximou-se das portas e entrou sem hesitar. A equipe médica levantou o olhar, mostrando um brilho de alívio. O médico responsável se aproximou de imediato com um prontuário na mão, falando com uma urgência clara. Informou sobre a queda rápida da frequência cardíaca fetal, a perda significativa de sangue materno e a crescente instabilidade da condição de Juliana Benetti. Explicou que haviam chegado ao limite de sua autorização e precisavam de aprovação imediata para uma intervenção de emergência. Helena ouviu em silêncio, com o olhar fixo no monitor que mostrava o batimento errático. Cada bip irregular fazia vibrar sutilmente seu peito. Avançou em direção à maca. As luzes brilhantes iluminaram o corpo imóvel de Juliana. Seu rosto pálido, sua respiração superficial e a tensão visível em cada pequeno movimento fizeram Helena parar de repente. O reconhecimento a atingiu em um instante devastador. Sua mão se levantou involuntariamente em direção à máscara, enquanto tentava conter a onda de choque. A mulher que jazia ali não era apenas mais uma paciente em estado crítico. Era sua filha. Era a filha a quem havia planejado abraçar depois de retornar de sua longa designação no exterior. Havia adiado esse reencontro, apenas para vê-la agora sob as luzes duras de uma sala cheia de medo. Juliana se moveu levemente. Seus lábios se abriram e deixaram escapar um sussurro quase inaudível. O som foi suave e frágil, mas impossível de confundir. Mamãe. A palavra perfurou a barreira de distância profissional que Helena havia construído durante toda a sua carreira. Por um instante sentiu que os joelhos falhavam e quase estendeu a mão para a cama para se apoiar. Mas seu instinto emergiu rapidamente. Empurrou a emoção para baixo, escondendo-a sob sua determinação. Era mãe e médica, e naquele momento a médica devia liderar. Voltou-se para o médico responsável e falou com clareza. Prossigam, salvem ambas as vidas. Iniciem o protocolo de emergência imediatamente. Sua voz não tinha tremor, apenas certeza. A equipe entrou em ação com nova energia. As enfermeiras ajustaram os monitores. Outra preparou a bandeja cirúrgica. Os medicamentos foram organizados com precisão. O ambiente caótico se transformou em um esforço coordenado sob a autoridade de Helena. Afastou-se o suficiente para não interferir, mas seus olhos nunca se desviaram de sua filha. Cada mudança no monitor se refletia em sua expressão. No corredor, Eduardo recuou quando ouviu a enfermeira dizer o nome de Helena. Levou a mão à boca enquanto a realidade o atingia. A diretora era a mãe de Juliana. A mulher que ele havia enganado com seu silêncio estava agora no centro da crise que ele havia contribuído para criar. Seus joelhos quase cederam e ele teve que se apoiar na parede. O medo o atravessou em ondas. Sua culpa pesava mais a cada respiração. Sua mente se encheu de imagens de Juliana colapsando, da fraca súplica que havia ouvido e de sua própria covardia. Mariana tremia visivelmente. Apertou seu pulso com força para tentar manter a compostura. Olhou para a sala de trauma com os olhos arregalados. Perguntou a Eduardo o que fariam. Sua voz tremia enquanto dizia que a diretora descobriria tudo. Insistiu que deviam ir embora, mas suas pernas não respondiam. A ideia de câmeras acendeu um frio em seu peito. Imaginou o vídeo reproduzido em câmera lenta, captando cada detalhe brutal.
Seu estômago se revirou de pânico. Dentro da sala de trauma, a postura de Helena se endureceu. Continuou monitorando a situação. Deu instruções para manter a equipe em um ritmo estável. Ouviu as mudanças na respiração de Juliana. Absorveu cada atualização, mas mesmo enquanto dirigia a sala com clareza absoluta, seus pensamentos voltaram ao tempo que passou longe. Lembrou-se da chamada perdida, da mensagem breve que enviou e do plano de contatá-la novamente ao chegar. Queria voltar com suavidade. O destino havia entregue, em vez disso, um reencontro cruel. O médico indicou que estavam quase prontos. Helena inalou profundamente para se concentrar. Depois, deu um passo para trás para deixar espaço total para a equipe. Ao olhar para a janela da porta, seu olhar caiu diretamente sobre Eduardo e Mariana. Seus olhos se estreitaram, mostrando uma mistura de surpresa e suspeita. Analisou sua postura rígida, seus rostos pálidos e a forma como ficavam de lado sem se aproximar. Algo neles lhe pareceu incorreto. Uma enfermeira se aproximou. Com um tablet que continha o relatório preliminar. Pediu confirmação do protocolo. Helena assinou rapidamente e depois baixou a voz. Reúnam todas as gravações do corredor da última hora. Seu tom foi firme. A enfermeira assentiu e se retirou. Helena olhou novamente para a janela. Eduardo recuou sob seu olhar. Mariana colou-se na parede com respiração ofegante. O temor de ambos aumentou ao perceberem que a diretora os havia notado. Helena voltou-se para a equipe. Deu um último aceno. A intervenção de emergência começou. As luzes mudaram. Os alarmes se estabilizaram com os ajustes. A sala se encheu de concentração e movimento rápido. Helena permaneceu atenta, pronta para intervir se necessário. Seu coração doía a cada respiração frágil de Juliana, mas sua determinação se fortaleceu. Através da janela, Eduardo observava com expressão vazia. Mariana pegou sua manga, mas ele a afastou debilmente. Dentro da sala de trauma, Helena se manteve firme, delineada pela luz intensa. Sua voz se elevou novamente, tranquila e segura. Salvem as duas. A doutora Helena Soares saiu da sala de trauma assim que o procedimento de emergência atingiu um nível controlado sob a supervisão do médico responsável. Avançou com passos firmes e decisivos, enquanto sua mente passava da urgência médica para a dura responsabilidade de descobrir a verdade. Sua filha lutava por sua vida e o bebê que carregava estava suspenso por um fio frágil. Alguém havia causado isso. Alguém havia atacado uma mulher grávida dentro de seu próprio hospital. O pensamento tensionou o peito de Helena com uma mistura de fúria e dor. Recusou-se a permitir que a emoção nublasse seu julgamento, mas o que havia visto quebrou as barreiras que separavam seus papéis de diretora e mãe. Um oficial de segurança se aproximou com um tablet. Sua expressão era cautelosa. Informou que as gravações solicitadas já estavam prontas. Helena pegou o dispositivo sem dizer uma palavra e caminhou para um canto mais silencioso do corredor, onde as luzes se refletiam suavemente no chão polido. Tocou a tela e abriu as imagens do corredor ao lado das salas de exame. Quando o vídeo começou, prendeu a respiração. A gravação mostrava Juliana em pé, sozinha, com o envelope do ultrassom na mão e uma expressão suave e esperançosa. Um segundo depois, Eduardo e Mariana apareceram na imagem. A postura de Mariana se tensionou assim que viu Juliana. Depois veio o confronto. O olhar temeroso de Eduardo. O veneno nos olhos de Mariana. O movimento repentino. O chute violento que atingiu diretamente o abdômen de Juliana. Os dedos de Helena se fecharam com força sobre as bordas do tablet.
Viu sua filha colapsar. Viu o envelope cair. Viu o sangue aparecer. Viu o corpo de sua filha se dobrar de dor enquanto o pai de sua neta não fazia nada. Seu estômago se contraiu com uma mistura de luto e fúria. Obrigou seus olhos a continuarem olhando, registrando cada detalhe. Notou a trajetória do ataque de Mariana, a forma como Eduardo congelou e o momento exato em que Juliana atingiu o chão. O vídeo capturou tudo com absoluta crueza. Helena pausou a imagem justamente quando Juliana caía. Fechou os olhos por um segundo, lutando contra o impulso de deixar que a angústia viesse à superfície. Quando os abriu novamente, sua expressão havia se tornado mais fria e afiada. Voltou-se para o oficial de segurança. Sua voz foi baixa e controlada. Certifique-se de que todos os arquivos estejam salvos e protegidos. O oficial assentiu e garantiu que o material havia sido copiado e armazenado em vários locais seguros. Helena devolveu o tablet e ordenou que um duplicado fosse enviado diretamente para seu escritório. Inalou devagar e olhou novamente para o corredor. Eduardo e Mariana estavam a alguns metros de distância, pálidos e tensos. Sussurravam freneticamente, olhando para a sala de trauma, depois para as saídas, depois entre eles. Ficaram imóveis ao ver Helena se aproximar. Sua postura era enganosamente tranquila, mas cada passo carregava a precisão de alguém que já havia tomado uma decisão final. Parou em frente a Eduardo primeiro. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta se apertou sob o peso de seu olhar. Helena fez uma única pergunta, suave e firme. Sua esposa caiu sozinha? Eduardo engoliu em seco. Seus lábios tremeram. Tentou falar, mas a culpa o silenciou. Mal conseguiu negar com a cabeça. Mariana deu um passo à frente e esboçou um sorriso fraco. Insistiu que Juliana escorregou. Insistiu que tudo ocorreu rápido demais. Insistiu que ninguém quis fazer mal. Sua voz tremeu em cada desculpa. Helena não a olhou. Manteve os olhos fixos em Eduardo. Repetiu a pergunta. Seu silêncio foi a resposta. O rosto de Mariana mudou de falsa confiança para medo exposto. Tentou pegar o braço de Eduardo, mas ele recuou, incapaz de suportar a presença da mulher que havia destruído tudo. Sussurrou o nome de Juliana, uma súplica fraca que fez a máscara de Mariana rachar ainda mais. Helena voltou-se para a enfermeira mais próxima e deu instruções com autoridade absoluta. Iniciem o protocolo por agressão à paciente. Contatem a segurança e preparem um relatório completo para a polícia. Fechem este corredor e certifiquem-se de que nenhum deles saia do prédio. A enfermeira assentiu e saiu correndo para cumprir as ordens. O oficial de segurança posicionou-se ao seu lado, já preparado para restringir a área. A respiração de Mariana acelerou. Perguntou se isso era necessário. Disse que Juliana ficaria bem. Disse que chamar a polícia era um exagero. Sua voz se tornou mais fina a cada palavra. Helena deu um passo em direção a ela, e Mariana recuou até ficar contra a parede. Os olhos de Helena brilharam com fogo por trás da calma. A dor de uma mãe, a resolução de uma diretora. Falou em voz baixa, e a suavidade tornou as palavras mais aterrorizantes. Uma mulher grávida não se ataca sozinha. Eduardo baixou a cabeça. Seus ombros começaram a tremer. Os lábios de Mariana se abriram, mas nenhuma palavra saiu. O corredor pareceu se fechar sobre eles, empurrando sua culpa para o ar. As enfermeiras e o pessoal que observavam não disseram uma palavra, mas seus olhares foram suficientes para sentenciar. Helena se afastou. Não tinha interesse em suas desculpas. Já havia visto a verdade com seus próprios olhos. Enquanto avançava em direção à sala de trauma,
uma enfermeira correu para ela com urgência. A frequência cardíaca do bebê está caindo outra vez. Precisamos da senhora lá dentro. Helena girou imediatamente, sua preocupação retornando com toda a sua força. Sem olhar para Eduardo nem para Mariana, empurrou as portas e desapareceu dentro da luz intensa da sala de trauma. A verdadeira batalha estava longe de terminar. Helena Soares regressou à sala de trauma assim que ouviu a alarmante queda na frequência cardíaca fetal. O monitor enchia o quarto com um padrão frenético de bipes agudos que subiam e desciam como um grito desesperado. O médico responsável levantou o olhar imediatamente quando ela entrou, com uma mistura de alívio e urgência em sua expressão. Informou que a frequência cardíaca do bebê havia desabado novamente e que a pressão arterial da mãe também começava a cair. Helena aproximou-se da maca, com o coração batendo contra o peito pela mistura de medo e determinação. Respirou fundo para se estabilizar e calçou um novo par de luvas estéreis com movimentos rápidos e precisos. A equipe redobrou sua atenção ao vê-la se aproximar. As luzes sobre a cama projetavam um brilho intenso sobre o corpo imóvel de Juliana. Seu rosto parecia ainda mais pálido sob a iluminação dura. Sua respiração era superficial e tensa. Helena posicionou-se ao lado do médico e estudou o monitor. O padrão mostrava picos irregulares que desciam perigosamente. Cada queda lhe apertava o peito como uma mão se fechando ao redor de seu coração. Ainda assim, manteve sua voz firme. O médico enumerou as opções disponíveis. Podiam ajustar a medicação, podiam tentar estabilizar o batimento com intervenções específicas, ou podiam prosseguir com um parto de emergência se a situação piorasse. Explicou cada opção com cuidado, mas a tensão em seus ombros revelava que o tempo estava se esgotando. Helena olhou para Juliana, depois para o monitor, depois para o médico. Calculou os riscos rapidamente, movendo-se entre lógica clínica e medo materno. A sala esperava sua decisão. Helena ordenou ajustar a medicação e estabilizar a pressão arterial da mãe. As enfermeiras se moveram com rapidez. Ajustaram a via intravenosa, prepararam suprimentos adicionais e reposicionaram o monitor fetal. A equipe trabalhava com concentração feroz, mas o batimento do bebê continuou tremeluzindo. Helena inclinou-se para a maca. Roçou a mão de Juliana com suavidade, cuidando para não alterar o equipamento. Os dedos de Juliana se moveram levemente. Esse pequeno gesto intensificou a dor dentro de Helena, mas também fortaleceu sua determinação. Fora da sala, o ambiente vibrava com um pânico crescente. Eduardo estava imóvel, incapaz de desviar o olhar das portas fechadas. Os sons abafados dos monitores atravessavam a parede, perfurando sua consciência. Suas mãos tremiam de forma incontrolável. Seu rosto estava totalmente pálido e sua respiração era curta e desigual. Sussurrou o nome de Juliana repetidas vezes, cheio de arrependimento. Temia que ela não sobrevivesse. Temia perder a filha que mal havia reconhecido. Temia que a verdade o alcançasse como uma sombra imparável. Mariana apoiava-se contra a parede com mãos trêmulas. Os sons penetrantes dos monitores a faziam sentir vertigem. Imaginou Juliana morrendo. Imaginou as consequências de uma morte que revelaria seu ataque como a causa. Suplicou a Eduardo que dissesse algo, que a ajudasse, que fizesse qualquer coisa para atrasar o inevitável. Eduardo quase não reagiu. Sua culpa o afogava. A segurança do hospital se posicionou a alguns passos. Um guarda vigiava a saída. Outro pediu identificação a Eduardo e Mariana. Eduardo entregou seus documentos com a mão trêmula. Mariana buscou os seus com desajeito.
seus dedos escorregando no zíper da bolsa enquanto o medo invadia seus pensamentos. O guarda anotou seus nomes e dados adicionais. Eduardo sentiu o coração afundar. O corredor se tornava uma jaula. Dentro da sala de trauma, a equipe trabalhava com uma intensidade renovada. O médico olhou para o monitor e murmurou que os ajustes não estavam funcionando. O batimento do bebê caiu novamente. O bip se tornou lento, depois instável. Helena exalou com força. Sentiu o peito apertar ao ver os números descerem. Sabia o que devia acontecer. Assentiu para o médico, que esperava sua confirmação. Helena deu um passo à frente com uma voz cheia de urgência controlada. Preparem-se para um parto de emergência. A equipe reagiu de imediato. As luzes mudaram para o modo cirúrgico. Os carrinhos adicionais rolaram para a mesa. O anestesiologista se aproximou para efetuar ajustes. Uma enfermeira assegurou a máscara de oxigênio e reorganizou a linha de ar. As alas se estreitaram em torno de seu núcleo, com cada movimento sincronizado pela pressão do momento. Juliana gemeu debilmente, enquanto seu corpo reagia aos preparativos. Helena inclinou-se e sussurrou que estava ali, que não estava sozinha, que salvariam sua vida e a do bebê. Suas palavras tremeram em sua garganta, mas as pronunciou com a determinação de quem se recusa a render. As pálpebras de Juliana se moveram, embora não recuperasse a consciência. Esse pequeno gesto provocou um brilho de esperança no peito de Helena. Lá fora, Eduardo pressionou suas palmas contra a janela estreita da porta para tentar ver algo. Viu figuras se movendo atrás da luz brilhante. Sentiu-se impotente e aterrorizado. Mariana permanecia alguns passos atrás, rígida, com os olhos muito abertos. Abraçou-se e murmurou que nada disso deveria ter acontecido. As palavras se perderam no ar frio. A segurança se aproximou mais. O guarda da saída ajustou sua posição, deixando claro que nenhum deles poderia partir. Eduardo compreendeu que não estava apenas preso fisicamente. Sua moral também havia ficado trancada. Seu silêncio havia afundado tudo na escuridão. Sua inação quase custou 2 vidas. Na sala de trauma, o médico anunciou que estavam perdendo o batimento novamente. O tempo havia se esgotado. Helena endireitou os ombros. Sua expressão se afiou com resolução feroz. Iniciem o procedimento. A equipe entrou em ação. As luzes cirúrgicas se intensificaram. Os instrumentos ressoaram suavemente ao serem preparados. O anestesiologista realizou os ajustes finais. A enfermeira colocou a bandeja de emergência. A sala se transformou em um espaço de movimentos rápidos e precisos. Uma enfermeira correu para a porta para informar o pessoal do corredor. Sua voz estava carregada de tensão. Se o bebê não responder no próximo minuto, prosseguimos por completo. Eduardo quase colapsou ao ouvi-la. Mariana cobriu a boca. A segurança permaneceu imóvel, observando-os com atenção. As portas da sala de trauma se fecharam por completo. O mundo exterior ficou em silêncio. A luta por 2 vidas havia começado. A dureza das luzes cirúrgicas começou a se suavizar quando o procedimento de emergência alcançou finalmente seu ponto crítico. O caos que havia dominado a sala de trauma minutos antes começou a se transformar em um ritmo mais estável. As vozes que antes soavam tensas agora se moviam com uma concentração controlada. Depois do que pareceu uma eternidade, a equipe pediátrica deu um passo à frente para assistir na etapa final do parto de emergência. Um choro fraco rompeu o ar. Era tênue, mas inconfundivelmente vivo. O som atravessou a sala como um raio frágil de luz, abrindo caminho em meio à tempestade. Por um momento, todos os presentes pareceram exalar ao mesmo tempo. A recém-nascida foi levantada com cuidado, envolvida em uma toalha quente
e levada para a equipe neonatal que esperava perto. Moveram-se rapidamente para limpá-la, avaliá-la e estabilizá-la. O choro se tornou mais firme à medida que a pequena respondia à atenção médica. Não era forte, mas o suficiente para encher a sala de uma sensação de vitória. Helena pressionou uma mão contra o peito, enquanto a outra acalmava sua respiração. Havia se preparado para o pior. Havia obrigado sua mente a se manter firme. Mas ouvir sua neta viva trouxe um alívio tão profundo que quase a fez dobrar os joelhos. Uma vez que o bebê foi seguro e levado para a sala neonatal contígua, a equipe dirigiu toda a sua atenção para Juliana. Sua pressão arterial começou a subir lentamente. Sua respiração se estabilizou com a ajuda do suporte ventilatório. Seu rosto continuava pálido, mas a queda perigosa havia parado. Helena permaneceu ao lado da cama, com as mãos enluvadas apoiadas sobre a grade, observando os números do monitor ascenderem a um nível mais seguro. O médico anunciou que a crise havia passado. Continuariam monitorando, mas por agora, mãe e filha haviam sobrevivido. Helena fechou os olhos um instante para deixar que o alívio se instalasse, embora se recusasse a desmoronar sob o peso de suas emoções. Após alguns segundos, tirou as luvas, descartou-as e deu um passo para trás enquanto as enfermeiras limpavam a área e preparavam Juliana para sua transferência para a recuperação. Seguiu a maca enquanto avançavam pelo corredor. A adrenalina continuava viva em seu corpo, mas sua mente já se movia para a próxima batalha. Justiça, responsabilidade, verdade. Essas palavras batiam forte em cada pensamento. Na sala de recuperação, as luzes eram mais tênues. As máquinas emitiam um zumbido suave. Juliana jazia imóvel sob um cobertor quente. Sua respiração era fraca, mas estável. Helena sentou-se ao lado da cama e segurou a mão de sua filha. Esperou. O tempo avançou lentamente. Depois de vários minutos, Juliana se moveu. Suas pálpebras tremeram. Um som suave escapou de seus lábios, frágil, mas intencional. Helena inclinou-se e sussurrou que estava a salvo. Disse-lhe que o bebê estava vivo. Disse-lhe que já não corria perigo. Os olhos de Juliana se abriram por completo, cheios de confusão antes de reconhecer a mãe. Perguntou pelo bebê com um sussurro rouco. Helena sorriu em meio às lágrimas e disse-lhe que a menina estava na sala neonatal, forte o suficiente para chorar e respirar sem ajuda. Os lábios de Juliana tremeram de alívio, mas sua expressão mudou de repente quando a memória regressou. Uma sombra cruzou seu rosto. Sussurrou que Mariana a havia chutado. As palavras eram suaves, mas carregadas de verdade. Helena assentiu com o rosto endurecido. Disse-lhe que já havia visto as gravações do corredor. Disse-lhe que a evidência era irrefutável. Os olhos de Juliana se arregalaram com uma mistura de choque e confirmação. Havia sabido o ocorrido, mas ouvi-lo de sua mãe, a diretora do hospital, tornou tudo mais real. Olhou para suas mãos trêmulas, respirou fundo e levantou o olhar. Sussurrou que queria fazer uma declaração formal. Helena sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Juliana estava fraca, exausta e dolorida, mas sua determinação era firme. Uma enfermeira entrou para revisar as máquinas e Helena pediu-lhe que chamasse a segurança e o pessoal encarregado dos relatórios. Em minutos, trouxeram uma prancheta e um gravador. O oficial de segurança e a enfermeira de relatórios posicionaram-se ao pé da cama, esperando. Juliana se endireitou um pouco, reunindo toda a força que lhe restava. Relatou os fatos com clareza. Explicou onde estava em pé. Descreveu a aproximação de Mariana. Descreveu o movimento deliberado, o impacto, a dor. Descreveu o silêncio de Eduardo. Sua voz tremeu em alguns momentos,
mas nunca recuou. Cada detalhe coincidia perfeitamente com as imagens que Helena havia visto antes. A enfermeira escreveu rápido, com o rosto endurecido pela indignação. No corredor, Eduardo estava curvado, com a cabeça entre as mãos. Havia ouvido que Juliana sobreviveu. Havia ouvido que o bebê vivia, mas em vez de alívio, sentia uma mistura devastadora de vergonha e temor. Sabia que quando Juliana acordasse, tudo desmoronaria. Mariana caminhava de um lado para o outro com passos nervosos. Sua respiração era curta e agitada. Murmurava que talvez Juliana não se lembrasse. Murmurava que talvez a polícia não acreditasse em nada. Murmurava tudo o que pudesse suavizar o terror que a consumia, mas a verdade já estava saindo na sala de recuperação. Quando a declaração terminou, Helena saiu para a porta, olhou diretamente para o oficial de segurança e falou com uma determinação absoluta. O oficial assentiu. Os passos seguintes eram claros. Eduardo levantou a cabeça lentamente e viu a expressão de Helena. Ele entendeu na hora. Mariana parou de caminhar assim que o oficial se aproximou. Seus olhos se arregalaram. Sua voz quebrou. Eduardo não encontrou forças para se mover. Dentro da sala, Juliana fechou os olhos, exausta, mas invencível. Sua filha estava viva. Ela havia sobrevivido. E agora havia dito a verdade em voz alta. Era hora de a justiça começar. 2 policiais uniformizados chegaram ao hospital menos de 1 hora após o parto de emergência de Juliana. Entraram pela entrada principal com um propósito claro, carregando o mandado de prisão recém-aprovado em uma pasta lacrada. Seus rádios emitiam breves atualizações enquanto avançavam pelos corredores. Haviam recebido instruções para deter imediatamente Eduardo Colares e Mariana Santos. A evidência era esmagadora. As gravações das câmeras, o relatório médico e a declaração juramentada de Juliana haviam sido recebidos e revisados. O caso havia passado oficialmente para a categoria de agressão violenta contra uma mulher grávida. Os policiais chegaram ao posto de segurança ao lado da ala de trauma. O pessoal do hospital entregou-lhes cópias impressas das gravações e da documentação médica que confirmava a gravidade das lesões de Juliana. Um dos policiais revisou rapidamente as imagens e assentiu. Tudo coincidia com o relatório. Perguntaram onde Eduardo e Mariana estavam detidos. O chefe de segurança apontou para o corredor fora da sala de trauma e explicou que ambos haviam sido instruídos a permanecer ali. Os policiais agradeceram a informação e avançaram com passos firmes, mas ao virar a esquina, encontraram o corredor vazio. As cadeiras estavam desocupadas. O local onde Eduardo havia estado sentado durante a cirurgia estava abandonado. Mariana não estava em lugar nenhum. Os policiais trocaram um olhar rápido antes de perguntar a uma enfermeira próxima. Ela explicou que durante o momento mais crítico da emergência, ambos os indivíduos haviam desaparecido sem que ninguém notasse. De imediato, os policiais revisaram as saídas mais próximas. Um guarda confirmou que uma porta de serviço havia sido ativada, mas o alerta havia sido ignorado porque todo o pessoal estava concentrado na cirurgia. Um dos policiais ligou para a central para informar a fuga. A mensagem se espalhou pela polícia em questão de segundos. O comandante elevou a situação a um alerta em toda a cidade. O segundo alerta marcou ambos os suspeitos como fugitivos ativos. Todas as patrulhas receberam a notificação. As unidades foram instruídas a vigiar rodovias, estações de ônibus e o aeroporto. O sedã prateado de Eduardo foi inserido no sistema de reconhecimento de placas. Cada patrulha da área recebeu a atualização. No hospital, Helena ouviu o relatório dos policiais junto à porta da sala de recuperação. Não interrompeu. Seu rosto permaneceu firme,
embora seus olhos carregassem uma intensidade silenciosa que incomodou até mesmo os policiais veteranos. Agradeceu-lhes pelo trabalho e exigiu que a busca continuasse sem demora. Quando perguntaram se ela queria adicionar algo ao relatório, respondeu com uma voz baixa e controlada. Disse que o ataque quase matou sua filha e sua neta. Disse que os suspeitos não haviam mostrado arrependimento algum. Disse que a lei devia segui-los onde quer que tentassem fugir. Os policiais garantiram que a busca já estava em andamento. Enquanto Juliana descansava, as unidades policiais se espalharam por toda a cidade. O sedã prateado apareceu em uma câmera de tráfego se dirigindo para o sul. Minutos depois, os detetives localizaram imagens de um caixa eletrônico onde Eduardo havia sacado uma grande soma de dinheiro. Outra câmera captou Mariana em uma loja de conveniência comprando óculos de sol e um boné escuro. Suas mãos tremiam ao entregar o dinheiro. Sua tentativa de disfarce era desajeitada, mas confirmava sua intenção de escapar. Uma patrulha finalmente avistou o sedã perto da rodovia que leva ao aeroporto internacional. O veículo acelerou, serpenteando entre outros carros, antes de pegar a saída para as vias de acesso ao aeroporto. A patrulha o seguiu a distância segura enquanto reportava sua localização. Outras unidades foram redirecionadas para interceptá-lo. O sedã entrou no estacionamento do aeroporto e desapareceu entre as filas de veículos. Dentro do aeroporto, Eduardo e Mariana avançavam com passos apressados disfarçados de normalidade. As luzes brilhantes projetavam sombras longas enquanto se misturavam entre os passageiros que arrastavam malas para os balcões de check-in. Mariana agarrava-se ao braço de Eduardo. Seus óculos ocultavam a maior parte de seu rosto. Sussurrou nervosamente que deviam se apressar. Eduardo não respondeu. Sua expressão estava vazia. Em uma máquina de autoatendimento, comprou 2 passagens, usando identidades falsas. A máquina imprimiu os cartões de embarque. Entregou um a Mariana com a mão trêmula. Ela o segurou com força, repetindo que só precisavam passar pela segurança. Mas a equipe de vigilância do aeroporto já havia sido alertada. Um técnico que monitorava as câmeras reconheceu os suspeitos e avisou os policiais que se aproximavam pelo Terminal B. A polícia formou um cerco a partir de 3 direções. Um grupo avançou pelas portas principais. Outro se moveu por um corredor de serviço interno. Um terceiro aguardou perto do controle de bagagem. Seus rádios emitiram instruções sincronizadas. Eduardo e Mariana chegaram à linha de segurança. O ruído do aeroporto enchia o ar. Mariana empurrou ligeiramente Eduardo e sussurrou que havia visto uniformes atrás deles. Eduardo virou um pouco a cabeça e conseguiu ver os policiais avançando com passos decididos. Sua respiração se tensionou. Tentou avançar, mas não havia espaço para correr. O pânico quebrou a fina máscara de controle de Mariana. Deixou cair seu cartão de embarque e pegou a manga de Eduardo, implorando para que ele fizesse algo. Mas já não havia nada a fazer. 5 policiais o cercaram. O oficial no comando ordenou que Mariana pusesse as mãos atrás das costas. Mariana gritou que havia sido um acidente. Insistiu que não quis fazer mal. Sua voz ressoou no terminal, atraindo a atenção dos viajantes próximos. Vários levantaram seus telefones para gravar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Eduardo não ofereceu resistência. Baixou a cabeça quando o oficial se aproximou. Estendeu as mãos sem que lhe pedissem. Sua voz saiu em um sussurro quebrado. Perguntou se Juliana ainda estava viva. O oficial respondeu com sinceridade. Ela sobreviveu e falou com clareza. Eduardo assentiu lentamente, com os olhos cheios de uma dor que chegou tarde demais. Os oficiais escoltaram ambos os suspeitos para as portas automáticas
e os colocaram em viaturas separadas. As luzes vermelhas e azuis se refletiram nos janelões do aeroporto. Jornalistas que haviam chegado ao terminal captaram o momento em que as portas se fecharam com os detidos dentro. Os passageiros observaram enquanto os veículos se afastavam, transportando os fugitivos de volta à custódia. No hospital, um policial ligou para Helena para lhe dar a notícia. Ela ouviu em silêncio e finalmente permitiu que um longo suspiro escapasse de seu peito. A justiça havia dado outro passo. O caminho para o tribunal estava completamente aberto. Eduardo Colares e Mariana Santos foram transferidos para o Centro Federal de Detenção pouco depois de sua captura no aeroporto. A viagem ao estabelecimento foi silenciosa, interrompida apenas pelo som do motor e o esporádico ranger dos rádios policiais. Nenhum dos dois tentou falar. Mariana olhava pela janela gradeada com as mãos trêmulas. Eduardo mantinha a cabeça baixa, tentando controlar sua respiração, enquanto o peso do que estava por vir caía sobre ele. Ao chegarem, os oficiais os escoltaram através das portas de aço e os levaram para salas de admissão separadas. Tiraram suas impressões digitais, catalogaram seus pertences. Seus telefones, carteiras e joias foram guardados em sacos numerados. Depois, os levaram para celas diferentes para esperar a primeira rodada de interrogatórios. As salas de interrogatório estavam intensamente iluminadas e continham apenas uma mesa metálica e 2 cadeiras. Mariana foi interrogada primeiro. Uma detetive entrou, colocou um gravador sobre a mesa e informou-lhe que a sessão seria registrada e que ela tinha o direito de permanecer em silêncio. Mariana começou imediatamente a dar explicações frenéticas. Afirmou que tudo era um mal-entendido. Insistiu que havia agido por medo. Tentou culpar Eduardo, dizendo que ele a convenceu de que Juliana ameaçava seu futuro. A detetive ouviu sem alterar sua expressão. Lembrou-lhe que a gravação da câmera mostrava claramente toda a agressão e que múltiplas testemunhas confirmavam que Juliana nunca agiu de forma agressiva. A voz de Mariana se tornou mais alta à medida que compreendia que suas desculpas desmoronavam. Implorou clemência, mas a detetive simplesmente anotou suas declarações e encerrou a sessão. Seguiu-se o interrogatório de Eduardo. O detetive designado entrou em silêncio, colocou o gravador na mesa e o informou de seus direitos. Eduardo não falou por vários segundos. Quando finalmente levantou a cabeça, seu rosto mostrava uma resignação vazia. Admitiu que devia ter parado Mariana. Admitiu que viu o medo nos olhos de Juliana. Admitiu que ficou paralisado em vez de intervir. O detetive perguntou se ele compreendia a gravidade das lesões. Eduardo assentiu lentamente. Disse que não queria que Juliana nem o bebê morressem. Sua voz quebrou ao pronunciar a palavra bebê. O detetive não fez comentários. Apenas recolheu as declarações e encerrou a sessão. Enquanto isso, a notícia da prisão se espalhou por toda a cidade. Os noticiários matinais reproduziam a gravação do corredor do hospital. Os comentaristas falavam da brutalidade do ataque e do perigo que Juliana e sua filha por nascer haviam enfrentado. A reação pública foi imediata e feroz. A firma financeira de Eduardo emitiu um comunicado anunciando sua destituição permanente do conselho. Investidores retiraram fundos maciçamente. O valor das ações despencou. Parceiros de longa data emitiram declarações públicas para se distanciarem de suas ações. Mariana também enfrentou consequências. A empresa de relações públicas onde trabalhava a demitiu. Suas redes sociais se encheram de indignação. Vizinhos e familiares se recusaram a comentar com a imprensa. No hospital, Juliana assistiu às notícias de sua cama de recuperação. Helena sentou-se ao seu lado e segurou sua mão enquanto a televisão mostrava manchetes sobre a agressão
e a prisão. O rosto de Juliana manteve-se sereno, embora seus olhos carregassem uma tristeza profunda. Não celebrou a queda de Eduardo nem a de Mariana. Apenas sussurrou que queria que a verdade fosse reconhecida. Helena apertou suavemente sua mão e disse-lhe que o processo avançava. Lembrou-lhe que sua coragem ao dar uma declaração havia ajudado a construir o caso. Naquela mesma tarde, 2 promotores federais chegaram ao hospital para se reunirem com Juliana. Parabenizaram-na por sua valentia e explicaram os próximos passos da investigação. Pediram-lhe esclarecimentos sobre vários detalhes de sua declaração. Juliana respondeu com determinação tranquila. Os promotores mostraram-lhe a evidência reunida. Ela viu a cronologia anotada do incidente, as imagens fixas da gravação e o relatório médico que descrevia a gravidade do trauma. Quando lhe perguntaram se estava disposta a testemunhar no julgamento, Juliana assentiu. Queria que sua filha crescesse, sabendo que a verdade havia sido defendida. No centro de detenção, Eduardo e Mariana permaneciam em celas separadas. Mariana caminhava de um lado para o outro, com respiração agitada, olhando para o chão de concreto. Gritava pedindo sua advogada, pedindo ajuda, perguntando quando poderia voltar para casa. Ninguém podia acalmá-la. Eduardo sentou-se em sua beliche com os cotovelos sobre os joelhos e as mãos cobrindo o rosto. Sussurrou que devia ter protegido Juliana. Sussurrou que jamais poderia desfazer o ocorrido. O peso de suas decisões caiu sobre ele com toda a sua força. Os gritos de Mariana ressoavam ao longe, mas Eduardo não respondeu. Permaneceu em um colapso silencioso. Ao anoitecer, os promotores terminaram de montar o expediente oficial. Tinham a declaração de Juliana, o testemunho médico, a gravação e os interrogatórios registrados. O relatório forense confirmou que o impacto no abdômen havia colocado em perigo a vida de Juliana e da bebê. Os promotores revisaram cada documento e assinaram a ordem para avançar com o caso. Os réus seriam apresentados ao tribunal na sessão mais próxima disponível. Helena recebeu uma ligação da equipe de promotores pouco antes da meia-noite. Informaram-lhe que o caso havia sido aprovado para julgamento. Ela se aproximou da janela e olhou para as luzes da cidade. Sua filha dormia tranquilamente atrás dela. Helena soltou um longo suspiro. A luta não havia terminado, mas uma batalha importante havia sido vencida. Voltou para o lado de Juliana e roçou suavemente o dorso de sua mão. Na manhã seguinte, um veículo de transporte cruzou a entrada do Tribunal Federal. Repórteres haviam se reunido atrás das barreiras, com as câmeras preparadas. O sol acabara de nascer, iluminando os degraus do edifício. Os oficiais escoltaram Mariana e Eduardo para fora do veículo. Seus pulsos estavam algemados, seus rostos mostravam medo, exaustão e derrota. Os flashes explodiram enquanto os jornalistas captavam o momento. Mariana tentou ocultar seu rosto. Eduardo manteve o olhar no chão. Os oficiais os guiaram pela entrada e para o longo corredor que conduzia à sala do tribunal. As portas se fecharam atrás deles. Começava a próxima fase. O julgamento estava prestes a começar. O Tribunal Federal se encheu antes do amanhecer, na manhã da audiência. Os repórteres se alinharam nas calçadas, com as câmeras levantadas em direção aos degraus. Casais de idosos chegaram juntos, carregando pequenos garrafões de café, enquanto esperavam que as portas se abrissem. Muitos haviam seguido a história desde que as gravações se tornaram públicas e acreditavam que o caso representava algo maior que uma única agressão. Havia se tornado um símbolo da força de uma mãe que lutou por sua filha e da resistência de uma mulher que se recusou a se quebrar diante da crueldade.
Oficiais de segurança permaneciam em cada entrada, guiando a multidão para filas organizadas. Dentro do edifício, a sala do tribunal murmurava suavemente enquanto os assistentes tomavam assento. O juiz havia ordenado silêncio absoluto assim que começassem as declarações, mas por agora o ambiente estava carregado de expectativa. Quando Juliana chegou, a atmosfera mudou instantaneamente. Entrou lentamente, apoiada por Helena, que caminhava ao seu lado com uma compostura firme. Juliana avançava com passos cuidadosos, ainda marcada pela fraqueza que seu trauma havia deixado. Uma enfermeira empurrava um pequeno berço ao lado delas. Dentro, a recém-nascida dormia sob um cobertor suave. A presença da mãe e da filha fez com que toda a sala ficasse em silêncio. Todos se puseram de pé instintivamente, não por obrigação, mas por respeito. Até mesmo o juiz, sentado no estrado, parou um momento antes de indicar que podiam se sentar. A sala havia presenciado muitas tragédias, mas a aparição de uma mulher que havia sobrevivido tanto à violência quanto à cirurgia adicionou um peso emocional inegável. Quando todos estavam sentados, a promotoria começou a apresentar a evidência principal do caso. As luzes foram levemente atenuadas enquanto uma tela descia. As gravações de segurança começaram a ser reproduzidas. Via-se Juliana em pé, sozinha no corredor. Via-se Mariana se aproximar com uma frieza visível. Via-se o chute brutal. Via-se Juliana cair. Ao se ouvir seu fraco grito, várias pessoas na galeria cobriram a boca. Alguns idosos murmuraram orações. A gravação continuou com o momento em que Eduardo recuou, em vez de ajudá-la. Cada detalhe era claro e impossível de disputar. Depois, foram reproduzidos os áudios dos interrogatórios. A voz desesperada de Mariana encheu a sala, enquanto tentava culpar outros. A confissão trêmula de Eduardo seguiu. Sua voz quebrou ao admitir que havia falhado em proteger sua esposa e sua filha por nascer. A sala ouviu em silêncio. Quando os áudios terminaram, o juiz mostrou-se sombrio. A verdade havia ficado exposta com total clareza. Juliana foi chamada ao estrado. Helena a ajudou a se levantar, e a sala a observou com profunda empatia. Juliana apoiou a mão na grade antes de começar. Sua voz tremeu apenas um pouco, mas suas palavras foram firmes. Descreveu o dia do ataque. Explicou que queria surpreender Eduardo com o ultrassom. Explicou como Mariana a confrontou, como sentiu o medo a atravessar, como a dor a envolveu quando caiu. Falou do terror de pensar que perderia seu bebê. Fez uma pausa para olhar para sua filha. Suas próximas palavras encheram cada canto da sala. Disse que encontrou forças porque se recusou a permitir que a vida de sua filha terminasse em um chão frio de hospital. Seu testemunho arrancou lágrimas na galeria. Quando Juliana terminou, o juiz permitiu que Helena falasse como mãe e diretora do hospital. Helena avançou com calma. Sua voz foi firme, mas cada frase carregou um peso profundo. Explicou o procedimento de emergência, a perigosa queda da pressão sanguínea de Juliana e o risco extremo que quase lhes tirou a vida de ambas. Fez uma pausa e a sala se inclinou para a frente. Depois, pronunciou a frase que silenciou até o clique das câmeras. Disse que se sua filha tivesse morrido naquela noite, ela teria morrido com ela. A sala ficou imóvel. Até mesmo os advogados de defesa baixaram o olhar. Os ombros de Eduardo tremeram na mesa da defesa. Mariana começou a chorar, escondendo o rosto entre as mãos. A promotoria apresentou seu argumento final. O promotor caminhou lentamente em frente ao júri enquanto enumerava cada acusação com precisão. Enfatizou a brutalidade do ataque, a decisão consciente de ferir uma mulher grávida, o perigo infligido ao bebê
e a tentativa de fugir do país após o crime. Lembrou ao júri que guardar silêncio diante da violência também é um ato de dano. Pediu a sentença máxima que a lei federal permitisse, não por vingança, mas por respeito à vida ameaçada e pela justiça que Juliana e sua filha mereciam. A defesa fez sua tentativa final, mas teve pouco efeito. A evidência era esmagadora. A sala havia compreendido a verdade muito antes de a defesa terminar. Após uma breve deliberação, o júri retornou. O juiz perguntou se haviam chegado a um veredicto. O porta-voz se pôs de pé e anunciou a decisão. Mariana foi declarada culpada de agressão com dano grave, de colocar em perigo a vida de um feto e de tentar evadir as autoridades. Eduardo foi declarado culpado de cumplicidade, de não intervir e de tentar fugir da jurisdição. O juiz leu a sentença com autoridade firme. Mariana recebeu uma longa condenação por seu ato direto de violência. Eduardo recebeu vários anos por seu papel e por abandonar sua responsabilidade. Os oficiais avançaram e lhes colocaram as algemas. Os gritos de Mariana ressoaram enquanto a retiravam. Eduardo inclinou a cabeça e caminhou sem resistência. A sala exalou quando a justiça caiu com força definitiva. Ao terminar, Helena regressou ao lado de Juliana. Juliana pegou sua filha nos braços. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de dor, mas de alívio. A longa noite que quase lhe tirou tudo finalmente havia terminado. As portas do tribunal se abriram e a luz do sol iluminou o corredor. Helena a guiou para fora. Juntas avançaram enquanto as câmeras piscavam e os repórteres chamavam seus nomes. Juliana segurou sua filha e sussurrou que haviam conseguido. Helena apoiou uma mão em suas costas e lhe disse que havia lutado com coragem. A história não terminou com escuridão, mas com luz, carregada no pequeno batimento de uma menina que sobreviveu.